Olá, o tema de hoje é o servidor público e as suas relações com empresa e comércio. Eu te pergunto, você é funcionário público, você pode ter um CNPJ? Sim ou não? O que você acha? Só pode ter CPF ou pode ter um CNPJ? O servidor público pode ser sócio de uma empresa ou de um comércio? E ele pode ser um MEI, microempresário individual? Será que um funcionário público pode ser? Bom, eu vou te explicar. Fica comigo, que aqui, uma vez por outra, eu sou chamado para defender o servidor público em processos administrativos disciplinares em razão do exercício dessa atividade proibida pelo Estatuto. Então você vai entender o que é permitido e o que não é permitido, né? Então, tenha muito cuidado com as proibições e entenda que você pode fazer muita coisa que desconhece, ok? Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, eu sou um advogado especializado na defesa do servidor público em processos e sindicâncias administrativas disciplinares e nas ações correlatas, como as ações penais de crimes próprios do funcionário público e ações cíveis de reintegração do funcionário demitido. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá diretamente para o assunto. Estamos trabalhando aqui com o Estatuto do Funcionário Público Federal, ok? Os outros estatutos municipais, estaduais, eles seguem mais ou menos a mesma linha do Estatuto Federal, tá? Mas tem as suas nuances. Então, é óbvio, né, que você deve dar uma consultada lá no seu estatuto para ver se não existe alguma coisinha diferente em tudo que eu vou dizer aqui, porque eu estou usando o parâmetro, a regra básica, que é o Estatuto do Funcionário Público Federal, ok? Então, tudo o que você precisa saber sobre essas perguntas, esses assuntos, está numa portaria normativa número 6 de 2018. Essa portaria é do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Essa portaria, ela regula o que determina o Estatuto do Funcionário Público, né? E no ponto que trata dessas proibições. Então, vamos dar ênfase ao inciso que diz o seguinte, inciso 10, né? Que o que é proibido ao servidor é participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, e proibido também exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista, né, que tem a cota de sociedade, ou comanditário. O que é comanditário? Né? Uma palavra diferente, né? É o sócio que entra apenas com capital numa sociedade chamada sociedade de comandita. Ou seja, ele só entra com capital e não vai exercer gerência. Ok? O artigo 3º dessa portaria, ele diz que para caracterizar o exercício de gerência ou administração de sociedade privada, é necessário que existam duas figuras que eu vou dizer agora, ok? Que a sociedade privada, personificada ou não, esteja em atividade. Essa sociedade ela tem que estar ativa, ainda que de forma irregular. Olha, não pagou os impostos e tal, mas está funcionando de fato. Então, para existir qualquer tipo de vedação, essa empresa tem que estar ativa, tá? Não adianta você constar lá só no papel uma empresa que já fechou, que não funciona. Isso daí não é alteração disciplinar, tá? É necessário também que exista atividade efetiva, presta atenção, hein? Uma atividade efetiva, direta, habitual e com poder de mando do servidor, como gerente, administrador da sociedade privada. Ok? Então, presta atenção, ó, que exista atividade efetiva, direta, habitual e com poder de mando do servidor, como gerente, administrador da sociedade privada. Então, até aqui já dá para a gente responder algumas questões importantes. O servidor pode sim ser sócio de empresa, mas não pode ter atividade
efetiva e habitual, nem pode ter poder de mando como gerente ou administrador da sociedade privada. Ok? Então, pergunta: doutor, posso ter um CNPJ? Pode sim. O que não pode é o que eu acabei de dizer agora. Vou repetir porque é importante, é a melhor parte do entendimento. O servidor pode ser sócio de empresa, mas não pode ter atividade efetiva e habitual, nem pode ter poder de mando como gerente ou administrador da sociedade privada. Ok? Uma outra questão: doutor, quero tentar a sorte na iniciativa privada. Puxa, eu sou funcionário público há muitos anos, mas eu sempre quis abrir uma empresa e tocar a minha vida diferente para tentar. Posso ou não posso? Eu quero ser o dono, eu quero ser o sócio-gerente, eu não quero ficar escondido, eu quero ser o cara que vai ter atividade ali. Pode ou não? Resposta para você. Artigo 4º da portaria, número 6 de 2018. Ao servidor público que estiver em uso de licença para trato de interesse particular, na forma do artigo 91, ou seja, afastamento, pedido de afastamento sem vencimento, não se aplica às vedações de participação em gerência ou administração. Então, pode, mas tem que pedir afastamento para tratar de coisas de interesses particulares. Agora presta atenção. Eu vou dar a resposta para as demais questões explicando a você, servidor, nos termos do artigo 5º dessa portaria, número 6, o que não se considera exercício de gerência. Muita gente fala, não posso, porque é vedado. Então, ali consta o quê? O que é que não caracteriza exercício de gerência ou de administração? Então, não caracteriza a participação em sociedade privada na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Nós já vimos, essa regra é básica. Também não caracteriza exercício de gerência ou administração de sociedade privada a participação em fundação, cooperativa ou associação. Me chamaram para participar de uma cooperativa, posso? Pode. Lá tem uma associação de bairro, estão me falando para eu entrar ali e colocar meu nome? Pode. Participação em uma fundação? Também pode. Outra coisa que também não caracteriza atos proibidos: a mera inscrição do servidor no CNPJ. Então, pergunta não, responderam a outra. Posso ter um CNPJ? Pode. A mera inscrição não tem problema nenhum. E ainda, a mera indicação do servidor como sócio administrador em contrato social também não caracteriza. Doutor, eu não sabia quando eu entrei, coloquei meu nome lá, mas eu nunca exerci. Pode ter o nome lá? Pode, não é vedado ter só o nome. Mas é bom fazer isso? Não é bom. Por quê? O ônus da prova num eventual processo administrativo que vai ser instaurado contra você, se alguém descobrir que você figura numa sociedade como gerente, vai ser o teu ônus de provar que aquilo só está no papel. Então, não é bom, tá? Mas a lei mesmo determina que não é proibido, constar só o nome. O que não pode é, de fato, você exercer, tá? Então, num processo administrativo, o que se vai buscar, a administração pública vai buscar provar que você exercia essas atividades proibidas, ok? A constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, uma EIRELI, ela pode sim existir. Você pode abrir uma EIRELI, EIRELI quer dizer o quê? É uma empresa individual de responsabilidade limitada. Mas, se você fizer isso, presta atenção, você tem que colocar lá, nomear um administrador, ou seja, um gerente. Você não pode ser, tá? Porque senão vai caracterizar os atos proibidos. Ok? Dá uma olhada comigo agora no artigo 7º dessa portaria, que diz o seguinte: o disposto nessa portaria normativa não exime a autoridade competente de
Verificados indícios de irregularidades, promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo. Então parece que isso aqui é bastante comum, né, existir. Então a autoridade que tomar conhecimento, sob pena de prevaricação, ela tem que tomar as medidas cabíveis para apurar. Então, gente, todo cuidado é pouco. E lembrando que o que caracteriza de fato a proibição é o exercício de fato dessas atividades proibidas e não apenas constar no papel, ok? Eu vou dar um exemplo aqui. O funcionário, ele herdou as cotas de sociedade de um sócio gerente. Olha, por exemplo, o pai dele morreu, era sócio, ele herdou essas cotas. Ele fez uma alteração contratual e manteve, até por engano lá, uma cláusula de gerência em seu nome. O contador foi lá e colocou lá, como o pai era gerente, colocou ele como gerente. Mas de fato ele não exerce nenhuma atividade habitual de gerência. Então, ele também não tem poder de mando, ele não trabalha na verdade nessa empresa, ele não exerce as atividades proibidas. Então, embora o nome dele conste como gerente, caso seja processado ou sindicado, ele deverá fazer a prova de que ele não exercia essas atividades. Então, só constar o nome não é proibido, ok? Então, é bastante óbvio, né, que o melhor mesmo é não ter o nome como gerente ou administrador de uma empresa, tá? Então, observar, meu nome está ali como gerente, tira, porque de fato você não exerce. Então, não tem que estar lá. Se exercer, você vai cometer uma irregularidade de natureza grave, inclusive, sob pena de demissão. O negócio é grave. Bom, doutor, eu posso abrir uma empresa com a minha mulher? Sim, desde que ela seja sócia, administradora e gerente. Agora uma questão, muito perguntada, muita gente pergunta isso pela facilidade, né, do MEI. Conhece MEI? Microempresário individual. Doutor, eu sou funcionário público, eu posso ser um MEI, um microempresário individual? O que você acha? Nessa altura do campeonato, depois do que nós aprendemos, pensa bem. Pode ou não? Resta bem claro que não pode. A natureza dessa atividade é personalíssima, é personal. O MEI é a pessoa, microempresário individual. Ele é o empresário. Ele é a pessoa. Tá? E aqui ele não pode nomear, como na EIRELI, uma pessoa para administrar, porque ele é o próprio microempresário individual. Essa atividade, inclusive, no momento em que ele vai fazer a abertura dessa empresa, ele faz uma declaração de que ele não é funcionário público, ok? Então, essas são as dicas aí para hoje, tá? Presta bem atenção, porque eu sou muito procurado para defender funcionários públicos que estão nessa situação, ok? Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, e se você ficou com alguma dúvida, entra lá no nosso site www.projudice.com.br. Vai lá no campo Fale Conosco e eu mesmo vou responder para você com o sigilo necessário, ok? E se você quiser saber sobre como proceder durante um processo administrativo disciplinar ou tiver uma dúvida relevante, deixe um comentário em nosso canal de notícias. Aí nós temos esse canal maravilhoso. Quem sabe uma dúvida sua, uma observação sua não seja alvo de um vídeo novo da gente, ok? Colabore agora comigo dando um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal de notícias, clique aí no sininho e compartilhe com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de funcionários públicos. Por quê? Porque nós temos sempre matérias super interessantes nos vídeos que nós postamos semanalmente, ok? Um grande abraço, fique em paz, muita força e energia e até uma outra oportunidade. Obrigado.